Então a primeira e maior consequência para mim é que o oxigênio não chega onde deveria chegar. E tu tem dois principais gases, que é o oxigênio e o CO2. Então o oxigênio se transforma em CO2 o tempo todo. Nunca para esse processo, né? Tuas células consomem oxigênio e soltam CO2 para produzir energia, ATP. Se você está soltando pela boca, o seu tanque de CO2 começa a diminuir do natural. Então o CO2 é responsável pela hemoglobina desacoplar o oxigênio nos lugares certos. Tá. Então se você tem pouco CO2, o que acontece? Menos entrega de oxigênio. Quando que tu acha que as pessoas começaram a piorar? Os seres humanos antigos respiravam certo e os seres humanos modernos começaram a respirar errado? Então, cara, um trabalho incrível que foi feito pelo James Nestor, que foi o escritor do Breath, né, que é um livro que estourou mundialmente, assim, tanto que a última vez que eu vi estava esgotado. Ele é um jornalista científico, então o cara, para ter um contexto, assim, ele ficou 10 anos estudando isso porque ele viu que cada vez ele ia cavando e encontrando mais coisa, e mais coisa, e mais coisa, e falou, caralho! E disse que só 20% foi pro livro. Então, o que esse cara viu, assim? Porque, teoricamente, não, porra, a gente deveria respirar certo. O bebê respira certo, na teoria, né? Uma criança deveria respirar certo. Aonde que a criança começou a respirar errado? O que aconteceu? Então, o que se vê, irmão, e esse cara foi atrás das antigas caveiras, né? Os crânios. E ele começou a ver que caveiras de 500, 600, 700 anos atrás, elas tinham dentes retos. Enquanto a maior parte da população hoje tem dente torto. E aí, tipo, isso não fazia sentido. Os dentistas, por muito, disseram que isso era genético. E aí foram entendendo e eles conseguem mesclar e dar match exato para quando se começou em cada cultura. Então, cada tipo de cultura eles foram analisar e quando entrou a comida industrializada, mole, a gente parou de mastigar, os dentes começaram a ficar tortos, a boca começou a ficar menor, a língua começou a não ter espaço para se desenvolver e começou a trancar as vias aéreas. Caraca. Então, um monte de consequência ali começou a acontecer. Tu começou a perder a noção da língua, que a língua deveria descansar em cima do palato. A boca começou a ficar menor. Então tem pessoa que hoje é assim, né? Pra trás, assim. Também pra frente, pra trás. E essa desenvoltura aqui do nosso maxilar não aconteceu. E não está acontecendo. Às vezes porque o tipo de amamentação, a comidinha de bebê hoje é toda pasteurizar, pastinha, e começa a ser pastinha antes? Não, irmão. Tem que comer, toma leite da mãe, depois tem que comer comida de adulto. A cenoura crua. Exatamente. Então, Tutano. o que hoje pode ser feito para as crianças até é dar coisas para eles mastigarem. Tá? Eu acredito que logo vão fazer algum tipo de mamadeira que cria a mesma resistência do peito natural da mãe, para que ela tenha essa desenvoltura da boca, da sucção. Vai acontecer, irmão. Se não existe ainda, vai acontecer, certeza, porque é um problema bem grave. E depois, as mães entenderem que a mandíbula precisa se desenvolver. Entendeu? Ela precisa, então, dar algumas coisas, quanto mais durinhas, vai introduzindo devagarzinho, né? Coisas durinhas para a criança ir desenvolvendo isso. E aí ela vai abrir as vias aéreas, não vai ter problema para respirar. Então ela vai já nascer dessa forma. Então não é nossa culpa que a gente respira errado, na verdade. Foi, cara, a evolução para coisa mais Nutella, né? Foi ficando mais fácil de pegar comida, os tipos de comida, massa, arroz, né? A gente vai comendo papinha, batatinha, tudo assado, tudo mole. Não é culpa nossa, foi se desenvolvendo dessa forma, mas agora a gente pode pegar, entendendo que isso causa essa regressão, digamos assim, na respiração e na boca, nos dentes também, porque tu poupa muito dinheiro, né, em dentes. Pô, os dentistas devem odiar essas teorias de que... Na real, os dentistas, cara, nos Estados Unidos são os que mais estão promovendo. Ah, é? Tem um livro chamado Jaws, de dois pesquisadores de Stanford,
que eles falam disso aí, essa desenvoltura, tanto... Então o problema se tornam 3 problemas. Claro, esse da indústria, como industrializado, mano, não tem o que fazer, é assim, tá? Aí se tornam 3 problemas, a criança dorme de boca aberta, causando inúmeras disfunções depois, cognitivas, emocionais. Ela não mantém a língua no céu da boca, então não constrói uma boca saudável para se desenvolver todos os dentes. E é tapada, as vias aéreas, elas recebem interferência dessa parte que não se desenvolveu para frente e acaba se desenvolvendo para trás. Por que é tão ruim isso? E mastigação, né? Por que a respiração bucal, por exemplo, é tão ruim? Certo, tem algumas consequências. Vamos pegar nas principais, assim, se a gente for pensar, a gente tá, então, vamos simular, né? Fica o dia inteiro. Então, a primeira e maior consequência para mim é que o oxigênio não chega onde deveria chegar. Tá. Como que isso acontece? Você está soltando o ar por um tubo maior. E tu tem 2 principais gases, que é o oxigênio e o CO2. Uhum. Então, o oxigênio se transforma em CO2 o tempo todo. Nunca para esse processo, né? Tuas células consomem oxigênio e soltam CO2 para produzir energia, ATP. Se você está soltando pela boca, o seu tanque de CO2 começa a diminuir do natural. Comparado com a pessoa que está respirando pelo nariz, seu tanque fica menor. Uhum. Está sempre se construindo, mas ele fica relativamente baixo. E aí um cara chamado Christian Bohr, ele descobriu com o efeito Bohr, né, que provavelmente todos nós estudamos na biologia básica. O efeito Bohr é que o oxigênio se gruda na hemoglobina, então tu respira, ele passa pelos capilares mais finos do corpo humano, que é no pulmão, passa pro sangue, se gruda na hemoglobina e é transportado por todo o corpo. Mas não adianta ser transportado se você não é solto, se você não é alocado nos lugares, certo? É isso. Então o CO2 é responsável pela hemoglobina desacoplar o oxigênio nos lugares certos. Tá. Então se você tem pouco CO2, o que acontece? Menos entrega de oxigênio. Uhum. Então, imagina, aí com 30 segundos de uma respiração bucal daí mais forte, digamos assim, uma hiperventilação, soltando bem esse gás, você pode diminuir até 40% do fluxo para o cérebro de sangue e de oxigênio. Caraca. Então, se você está soltando o ar pela boca, isso é um grande red flag, uma grande... Mano... Tu tá deixando o teu cérebro deficiente. Exatamente. De oxigênio, é tipo um mini derrame. Cara, não tem como você ter uma performance, ter qualidade, ter uma produtividade, ter uma boa energia se você tá respirando pela boca, porque a entrega de oxigênio é prejudicada. Primeira coisa. Aí você respirando pela boca, cara, você não... Depende, né? Se você tá... Tem gente que só solta o ar pela boca. Uhum. Tem gente que inspira pela boca, o que é ainda pior, né? Por quê? Porque daí tem... Quando você respira pelo nariz, tem um gás, mano, que você produz chamado óxido nítrico, que ele é dilatador, então ele dilata todo o seu corpo, então a pressão do corpo normaliza quando ele tá. Ele é antiviral, antibactericida, anti-inflamatório. É uma molécula meio mágica, assim, considerada, porque ele tem muitas funções, né? Óxido nítrico. Você tem 6 vezes menos produção, a mínima produção, se você não respira pelo nariz. Respira só pela boca. Então começa aí. Aí não filtra o ar, não umidifica o ar, né? Não faz nada, a mucosa não absorve as impurezas. Então é como se você estivesse expondo seu pulmão ao ambiente, mano. Tá caminhando na cidade e o seu pulmão tá meio que recebendo aquele ar da cidade sem filtro nenhum. É tipo assim, São Paulo. Foi pra São Paulo ultimamente, não? Faz uns 6 meses, acho, a última vez. E aí, tu toma água da torneira em São Paulo? Não. Eu não tomo nem aqui. Por quê? Porque eu sei que ela é ruim. E aí, o que você faz? Eu compro água filtrada. Ou filtra sua água. Eu filtro minha água. É exatamente... O nariz é o filtro. O nariz é o filtro, mano. Entendeu? O nariz é o teu filtro e ele foi feito pra isso. A boca é um escape. Ela é uma segunda opção caso o seu nariz esteja trancado.
Entende? Caso seu nariz esteja trancado, alguma coisa tapou seu nariz, você não pode, sabe? Aí você usa a boca. É o plano Então, B. é um plano B, mano. Não é pra ser respirado nunca pelo nariz. Em exercício físico também não. Pela boca. Tu falou Pela contrário. boca, Nunca é pra respirar pela boca. Exercício físico vai acontecer a mesma coisa. Então, tu tá correndo lá, a coxa exigindo pra caramba, e não tá chegando todo o oxigênio que poderia chegar. O que não significa que você não pode dar umas 3, 5 respiradas pela boca. Que a pessoa que chega pra mim e fala, caralho, só respirar pelo nariz eu não consigo. Não, se ficar muito ruim, porque acumulou muito CO2, não é porque você não tem oxigênio, é porque acumulou muito CO2, que acontece no pânico também. A pessoa tem pânico, parece que tá faltando oxigênio. Não tá faltando oxigênio, filhão. Não tá, nunca teve. Só que o CO2 está acumulado na corrente sanguínea e a pessoa provavelmente solta o ar pela boca. Então ela tem essa sensibilidade, o que talvez seja, dentro disso tudo que eu falei, a consequência vai ser a sensibilidade ao CO2, porque você tem sempre pouco. Então seus quimiorreceptores, que eles olham para isso porque o pH está diretamente relacionado ao CO2. Então se um sobe, o outro desce. O CO2 está subindo, o pH está descendo. Então, se sobe demais, mano, o corpo precisa ligar o botão de pânico, botão de alerta, porque senão vai baixar demais o pH e tu vai morrer. Mas isso, então, é treinável. É treinável. Porque tu treinou, tu tá abaixo. Porque tu solta o ar pela boca durante a noite ou durante o dia, então tu mesmo se deixou com uma resiliência baixa. Então, imagina que tem os quimiorreceptores, são essas moléculas ali que estão sempre olhando, coletando informação. E se ficou alto demais, elas já apavora. E já apavora. Então, quanto mais sensível tu é, mais tu vai apavorar rápido. Mais angústia tu vai ter. Se você não acredita em mim, solta o ar, prende a respiração e espera 45 segundos, vê se não dá uma angústia muito grande dentro aí e que vai te levar a um pânico. É o início de um pânico, que você não deixa, mas você treina. Então é assim que você treina essa resiliência. A pessoa que tem crise de ansiedade, crise de pânico, deveria treinar retenção de ar para deixar os seus quimiorreceptores acostumados a um pouquinho mais cada dia. Um pouquinho mais cada dia dessa CO2. Porque, na verdade, é muito difícil faltar oxigênio nesses casos. Não vai faltar oxigênio nunca, cara. Não, se tu ficar 10 minutos, talvez falte. Sim, mas assim, dessa forma, né, a pessoa ali não vai faltar oxigênio, saca? Não vai faltar. O que tá faltando, o que tá, na verdade, faltando é que você solte todo esse CO2 que tá dentro de você. Então, uma das coisas que tu quer fazer no pânico é... Então a pessoa fala, respira fundo, respira fundo. Não respira fundo. Inspira e solta o ar. E traz essa calma, essa lentidão na respiração. Dá umas 3 dessas, mano, já alivia. Como que tu diria que é o melhor jeito de respirar durante uma corrida também? Mais ou menos por aí? Tentar manter no nariz. Manter no nariz, contando os passos, cara. É o melhor jeito que eu entendi. Então, por exemplo, dependendo do teu ritmo. Tem ritmo que tu consegue contar até 6 passos. Vai correndo devagarzinho. Inspira 6 passos, expira 6 passos. É bem massa de fazer. Aí tu vai ver que tu vai ficando cansado ou tu vai acelerar o ritmo. Inspira 4 passos. Solta 4 passos. Aí tá muito intenso, aí tu vai ver 1, 2. Vai ficar mais intenso. Então tua respiração vai ficar cada vez mais rápida conforme você vai aumentando a intensidade também do exercício. Mas aí, eventualmente, precisa dar essa mudada. Exatamente, cara. Perfeito, irmão. É isso. Vai acumular esse CO2 e a pessoa, da mesma forma que no pânico, mas sem a sensibilidade, sem estar nessa crise, dá umas 3 dessas e volta a respirar pelo nariz. Mas eventualmente chega um momento que tu não consegue mais e... Se tu tá em alta intensidade, chega um momento em que ou você tá muito bem treinado ou você vai precisar respirar pela boca. Respirar pela boca. E tá tudo bem, porque você tá em um atleta de alta performance, você tá no ápice, velho. Sim. Do exercício, tipo,
O César Mahamudra, mano, tem que entrevistar o bicho. Não sei se já entrevistou. Não sei nem quem que é, cara. Mas, porra, César Mahamudra fez agora o Ultraman, velho. É Nossa, 584 quilômetros. Né? Isso. 84 quilômetros só correndo num dia. São 2 maratonas. Então, insano, irmão, insano. E como que tu não vai soltar? Porque tá sempre muito CO2 dentro de ti, sabe? Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.